Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e nós vamos ver aí o que a mídia falou sobre o Flamengo, né? É uma notícia muito boa sobre Gabigol, que está apto novamente a jogar futebol, né? Foi liberado. Também tem a partida contra o Amazonas, né? Nesta quarta-feira, válida pela o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Mas antes do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E o Gabigol? Cuidado, cara, que conseguiu um efeito suspensivo no caso e vai jogar. Tá de volta o Gabigol, hein? E aí, Pedro, tem uma informação rolando. É que você falou aí o Gabigol, o pessoal tá cantando uma música aí fim de semana. Ah, é? Continua. Como é que é a música, Pedro? Não vou cantar. Isso não conta não. Já não cantar, né? Pedro, É do traga Botafogo? informações. É do Botafogo? Por favor, traga informações da liberação. Manda pros teus amigos aí, pede pros teus amigos te mandarem aí. Eduardo Mas vamos Menezes, falar sério aqui, seriedade. O que você quer? Conta um pouquinho dos detalhes dos bastidores da liberação do Gabigol. E ele é esperado para treinar hoje 3 da tarde, né? Gabriel foi liberado, né? Pelo tribunal montado, um tribunal montado especificamente no CAS. Quando você recorre ao CAS, quando você recorre não, quando você entra com um pedido de efeito suspensivo no CAS, porque o recurso do CAS ainda não foi julgado, monta-se um tribunal, que é um membro do CAS, um membro indicado pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, e um membro indicado pela defesa do Gabriel. O Gabriel, inclusive, acabou arcando com o custo da ABCD, que demorou, então não pôde nem indicar seu membro, então o caso que acabou indicando, foram 3 gringos, e os 3 hoje, como é que acontece? Não tem exatamente uma sessão de julgamento, uma parte daqui, outra parte dali, você fala, argumenta, transmite, não, uma sessão fechada, como é, por exemplo, a unidade disciplinar da Conmebol, né? Uma sessão fechada, eles se reúnem, 3 pessoas, numa canetada, vamos dizer assim, saiu a decisão hoje pela manhã, a diretoria do Flamengo recebeu a notícia pouco antes das 6 da manhã, às 6h30 divulgou, mas vamos ao efeito prático. O Gabriel pode entrar em campo amanhã. Está liberado, pode treinar hoje. O treino começa daqui a pouquinho, Edu. 3 horas já deve estar no CT, porque o jogador chega até com 1h30, 1h20 de antecedência no Ninho do Urubu. Ele pode voltar a frequentar o Ninho do Urubu, porque ele não podia nem treinar no Ninho do Urubu. Ele vai treinar com o Tite hoje, ele está à disposição para o jogo de amanhã. Se o Tite vai escalá-lo ou não, é uma decisão da comissão técnica, mas está inscrito, né? Porque Copa do Brasil a inscrição automática. Quem está no BID está inscrito automaticamente. Quem só que não pode jogar pelo Flamengo é o Carlinhos, que já jogou pelo Nova Iguaçu. O Gabriel pode inscrever jogador na Copa do Brasil, se eu não me engano, até 9 de setembro, até as fases mais agudas de mata-mata. Então o Gabriel está liberado para jogar pelo Flamengo, é mais um atacante. Tem o Carlinhos, na Copa do Brasil não pode atuar, né? Tem o Pedro e tem o Gabigol. É bom lembrar, o Gabriel está na lista da Libertadores. O Flamengo inscreveu ele, mesmo estando naquela época da período de inscrição, suspenso. Então confirmam que a defesa, a gente vinha trazendo essa informação lá atrás, a defesa apostava muito nas contradições, né, dos depoimentos dos membros da ABCD aqui no Brasil, no julgamento que foi 5-4, no placar apertado e na falta de uma clareza sobre o caso. A partir do momento que a ABCD não indica nem o seu representante para avaliação do CAS, perde força também. Então agora o que acontece? O Gabriel tem risco de ficar sem jogar até o final do ano, que é quando deve acontecer o julgamento no CAS? Não. Porque agora não tem mais alguém, uma promotoria para entrar... Caso ele seja punido, esse período, porque... a punição valeria... Retroativa. O Gabriel, a punição do Gabriel, ela começou a contar no início de abril de 2023. Isso. Por isso que quando você pega 2 anos de punição, ela vai até o início de abril de 25. Tá. Então, retroativo. Se ele chega no final do ano e é 2 anos, ele vai cumprir até abril de 25 também. Só que hoje, dentro do cenário de um efeito suspensivo concedido nesse mesmo caso, o que se acredita, e não é por mim ou pela defesa, é porque entende de casos no caso, é que é muito pouco provável que seja até mantida essa punição de 2 anos imposta pela ABCD, que é a autoridade aqui do Brasil de controle de dopagem. Então tem chance grande de liberação, porque havia uma dúvida. Isso. A pergunta do Beno é bem interessante, porque havia uma dúvida. Até o final do ano ele joga. Até ser julgado de procedimento legal. Como deu 5-4, foi apertado, pode ser que quando eu falar por uma outra instância... É mais do que foi apertado, Edu, porque apertado pode ser, um tribunal. É mais do que foi apertado. O que a defesa explica que ela se baseava muito era na contradição de muitos depoimentos. Um oficial da ABCD falou uma coisa no relatório, aí quando foi interpelado no julgamento falou outra, depois ele recuou e falou outra, o outro oficial falou que não era exatamente assim, quem tinha que julgar falou, não, peraí que eu não estou entendendo. Então, esse placar apertado foi muito por isso. Então, essa contradição. E a partir do momento que falam, porque a gente chegou lá e o Gabriel não estava. Não, peraí, a câmera aqui está mostrando que o Gabriel estava. Não, é que ele não estava à disposição. Então, como ficou aquele
dito pelo não dito, você, para punir, você precisa ter clareza. E o Flamengo... Não é sobre educação, acho que o Gabriel foi grosseiro, acho que o Gabriel foi mal educado. O Flamengo reconhece o caso podia não existir é a falta de clareza. É a falta de clareza do que os oficiais da ABCD colocaram. Então isso sustentou a tese de defesa do Gabriel. O Gabriel não estava negligenciando o doping porque pedido de efeito suspensivo. Sim. E é claro, quando você pega um caso para você defender, você tem que tentar entender onde estão as brechas. Então a defesa viu brecha por ali e encaminhou a tese de defesa, a tese de pedido de efeito suspensivo nisso. E também queria uma aceleração. É o escritório do Dr. Marcos Mota, não é? Sim, mas quem conduz esse caso especificamente é o Bichara Neto, que ele conduz basicamente. É uma defesa compartilhada com os membros do Flamengo, é uma equipe de 5 a 6 advogados, comandado pelo Bichara, e o Flamengo acaba só sendo informado do que acontece. Então, Edu, e também o que acontece? Ele tinha uma punição de 2 anos para cumprir até abril de 2025, uma previsão que o recurso só seja julgado no final de 24. Então, eles contestam também essa demora, que o Gabriel poderia estar sendo punido sem ser efetivamente culpado, né, que eles chamam de periculum in mora, demora do julgamento. Então, eles pedem essa antecipação, conseguiram, era a previsão deles até o final de abril que isso se resolvesse, e conseguiram essa importante vitória, porque o Gabriel, no caso, o cliente dele está liberado, pode voltar a jogar. Agora, tem uma coisa que é o olhar para o futuro do Gabigol. O Gabigol no Flamengo, o Gabigol fora do Flamengo, como é que vai ficar? O Landim, presidente do Flamengo, falou, nós temos até aspas aí para ele, porque é bem interessante, porque quando ele fala do futuro, lembrando que o Gabigol, daqui a 2 meses, já pode assinar pré-contrato com outra equipe, para ele se apresentar no final dessa temporada. O Gabigol está sendo especulado em outros times, mas tem ainda uma possibilidade de ficar no Flamengo, óbvio. Mas o Landim também falou disso e falou sobre as negociações, como as coisas estão acontecendo. Então, enquanto a gente resgata essa frase do Landim, fica a pergunta, e aí eu queria ouvir vocês. Para o Gabigol, é mais interessante ficar num Flamengo, onde hoje ele é reserva do Pedro. Já estão querendo tirar o Gabriel do Flamengo? Não estou querendo, eu estou perguntando o que é melhor para o Gabigol. Em 2 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então hoje ele é... Então ele pode deixar de ser reserva. Pode deixar de ser reserva e jogar, por exemplo, num time... E aí eu vou... Pode jogar no Corinthians, no Palmeiras, quem já falou hoje? Pode jogar no Flamengo também, né? Pode, mas aí ele vai ficar torcendo para o Dorival convocar o Pedro para a Copa América. A sua pergunta... O que você acha melhor para o Gabigol? Então, é uma coisa muito pessoal do que o jogador deseja para a carreira dele. Fosse você um empresário dele. Bom, por exemplo, se ele for, por exemplo, vai para o Corinthians ou para o Palmeiras, o Bubu citou aqui, das equipes, movimenta o mercado muito, né? Ele joga em mais um clube de massa, né? Um clube enorme, ou vai jogar, se o Palmeiras realmente quiser, vai jogar com o time mais bem estruturado hoje, com o Corinthians ele vai jogar com uma torcida enlouquecida, a segunda maior torcida do país, né? Então ele vai ter jogado nas 2 maiores torcidas do país. Se eu fosse o Gabigol e confiasse no meu futebol, como parece que o Gabigol confia, eu ficaria no Flamengo até o final da minha vida. Porque é um ídolo histórico, uma coisa ali muito grande que acontece muito pouco hoje no futebol. Mas qual o dessa custo? Coisa de identidade. Mas o custo disso, né? Eu duvido, por exemplo, que o Corinthians e o Palmeiras paguem para ele mais o Flamengo financeiramente. Mas o próprio custo para o Flamengo em relação ao Gabigol também é altíssimo. Se o Flamengo quiser, óbvio. O salário é alto. As pedidas, né? Os pedidos. Zé, eu acho o seguinte... Ele vai ter que ceder para ficar, né? Eu também raciocínio dessa forma em relação à grandeza do Gabigol em termos de história. Eu acho que o melhor jogador da era vitoriosa do Flamengo, o meu preferido, não é nem o melhor, o meu jogador preferido da era vitoriosa do Flamengo, essa era 2019 para cá, meu preferido de longe, mas muito de longe é o Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique, adoro o jeito de jogar, eu gosto do personagem, assim, ele foi o melhor jogador para mim em 2019. Ele marca? Ele volta para marcar? Ele ajudou na marcação, realmente pressão. Tecnicamente, o melhor jogador do Flamengo, e esse tem dificuldade para marcar, é o Arrascaeta. Esse com a dificuldade para recompor. O Bruno Henrique volta pelo lado. Agora depende do lateral adversário, quanto ele consegue fazer isso. Hoje em dia um pouco menos, né? Antigamente fazia bem mais. O maior de todos é o Gabigol. Ele é o maior jogador dessa era. Então, para o Gabigol sair é uma coisa que tem que pensar muito. Outra coisa, se ele ficar, né? Alguém aqui acha que o Flamengo, com o investimento que tem, com a capacidade de montar jogadores, vai ganhar mais Libertadores? Eu acho que sim. Certeza não tenho. Se eu tivesse que apostar, crava, tudo que você tem, o Flamengo ganhará mais Libertadores ao longo nos próximos anos ou não vai ganhar? Eu acho que sim. O Flamengo continuará sendo o time que terá maior investimento no futebol da América do Sul, terá elencos muito fortes e ganhará Libertadores.
O Gabigol pode participar dessas conquistas? Sim. Se ele fizer isso, ele vai ficar ainda maior. Então depende do que ele quer na carreira dele. Eu, no lugar dele, por tudo isso que disse, continuaria no clube. Mas, Zé, pelo que você falou, e aí é interessante, tem o custo do clube e tem a idolatria. Tem uma balança aí. Para o Gabigol ficar, ele vai ter que ceder, por exemplo, readequar salário? Não, eu acho que primeiro a questão aí do Gabigol não é nem um salário, eu acho. Eu acho que o Gabigol primeiro tem que decidir assim, eu quero jogar ou eu aceito essa situação. Porque essa situação do Gabigol, ela está muito condicionada hoje pela permanência do Tite e pelas preferências do Tite, que já deixou muito claro, que é o Pedro. Pedro é o centroavante. Quando o Gabigol foi suspenso, eles foram buscar um jogador que tinha, ou que tem, vamos dizer assim, desculpa, as mesmas características do Pedro, que é o Carlinhos, que é central, aquele centroavantão ali, referência, cabeça, cruzamento e tal. Ele não foi buscar um centroavante que sai dos lados para procurar jogadas, como é o Gabigol, né? Então, passa por isso. É aquela questão de sentar, conversar, entender. Porque assim, Edu, eu falo para você, não adianta também você ser ídolo, você ganhar dinheiro, e você não ficar bem com você mesmo, entendeu? Saber que, pô, eu posso jogar, eu gosto de jogar, esses caras, eles sentem falta de fazer gol, de sentir a emoção, sentir essa adrenalina. É só lembrar o que aconteceu. O Arrascaeta teve um pênalti, né? O Gabigol ainda aquecendo, próximo para entrar, ele fala para o Arrascaeta, fala para o Pedro esperar que eu vou entrar para bater. Isso gerou um desgaste dentro do vestiário, porque o Tite chamou a atenção do Gabigol. Para você ver o que passa na cabeça dos jogadores. Então, acho que o mais importante é, primeiro ele decidir o que ele quer. Ele quer jogar ou ele quer ficar nessa situação jogar apostando. Com mais facilidade, sim, né? Que ele pode jogar no Flamengo também. Porque assim, em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, eu tenho certeza que o Gabigol joga. Opa! O Gabigol joga. Eu não sei, por exemplo, talvez, vamos dizer assim, hoje com o Corinthians, da forma como o Corinthians joga, ele vai ter dificuldades, porque a bola não vai chegar nunca para ele. Acho que isso, ele vai precisar entender os movimentos do mercado e escolher. Porque o segredo do sucesso de um grande jogador é ele saber fazer escolhas também. Não adianta ele ir para um time que não vai dar condições para ele poder jogar e fazer a função que ele fazia no Flamengo, que fez tanto sucesso. Né? Então tem que sentar agora e ver. O dinheiro, com todo o respeito, eu não gosto de falar isso, pelo amor de Deus, eu não gosto muito. Mas acho que o Gabigol já ganhou dinheiro suficiente para estar tranquilo. É uma coisa muito pessoal dele. É uma coisa pessoal dele. Mas assim, para ele escolher, eu acho que nesse momento ele chega no eu quero jogar. Eu acho que isso pesa muito, pela personalidade dele. Eu acho que se tiver uma opção para ele jogar e se sentir valorizado também, eu acho que ele apoia. Sabe por quê? Porque o que ele fez no Flamengo, ninguém apaga. Ninguém vai apagar. Ele já entrou para a história do Flamengo. Gols em todas as finais de Libertadores. E ele está saindo não porque ele deseja sair, ele está saindo porque ele não está tendo oportunidade para jogar, que a diretoria está se comportando com ele. E aí eu acho que tem que ser uma questão diferente, você tem que levar em consideração o jogador que fez gols nas finais de Libertadores, o jogador que foi o símbolo dessa geração vitoriosa, então você tem que chamar no canto. Você não pode ficar esperando até o final do ano para chegar a faltar um mês e falar assim, ô Gabigol, vamos sentar para conversar, para renovar. Eu acho que você não pode fazer isso com o Gabigol, especificamente com o Gabigol nesse caso. Você tem que ter um respeito maior por aquilo que ele trouxe para essa diretoria, para aquilo que ele, em todos os sentidos, técnicos, de marketing, financeiro, porque esse cara, ele representou o Flamengo, você falava Flamengo do Gabigol. A geração dele foi marcada por isso. Mas aí, antes de passar pro Bubu, que eu tô vendo que ele tá pensativo, eu sei que vem uma coisa aí, uma bomba. Mas, ô Pedro, tem bomba hoje, tem bomba do Bubu. Ô Pedro. O Bubu vai botar o Gabigol no São Paulo. Calma que ele vai falar já já. Ô Pedro. Eu não tinha pensado nisso, Ô Pedro, quando você olha o Gabigol, se ele for para um time, e aí o Zé falou, se ele sai sem ter essa... Porque parece truncado, a gente tem a tela aí, quando tiver a tela pronta a gente vai trazer, porque aí dá pra gente ver um pouco dos bastidores, porque muita gente diz, não, tá encaminhada, não, já acertou, outros não. O Landim falou que não tem nada certo. Se você olha a história do Gabigol e tudo que foi dito pelo Zé e pelo Bira, se ele troca o Flamengo pelo Palmeiras, por exemplo, você acha que a torcida ia ficar como? Eu sinceramente, Edu, entendo sua pergunta, mas o se pro Gabigol ainda não existe pra mim, porque já colocaram ele em muitos clubes e ele nunca teve perto de sair do Flamengo. Ok, entendi. Ele nunca teve perto de sair do Flamengo. E quando o Landim fala da renovação que não existiu e tal, era outro papo.
O Gabriel, no final do ano passado, tinha um outro tempo de jogo dentro de campo, ele tinha uma outra barganha de pedido de renovação, ele tinha um outro movimento de mercado de gente querendo sinalizar que pagava, mas não pagava, ele tinha um pré-acordo, um acordo verbal que fosse, que não foi assinado, que o Landim se guarda, e ele ainda não era o Gabigol suspenso. O Gabriel, quando ele sentar agora na mesa para conversar, é uma outra conversa. Não é o Gabriel que vai virar e falar, eu quero 5 anos. A tela aí, Pedro. A tela sou eu ainda, hein? Não, quer ver? Vai melhorar, né? É melhor colocar a tela mesmo. Porque eles vão colocar a tela do tela? Landim, aspas do Landim. Olha lá. E aí você vai continuar falando, mas ó, a gente teve longas negociações com ele, mas não chegou a um acerto. Isso. Se tivesse chegado, teríamos acertado o contrato com ele. A gente nunca deixou de conversar com ele. Existia no ar esse problema do processo da dopagem. Falou pouco, mas falou nada. É, né? mas como quem assina melhor a sou tela eu, pra você, Pedro. digo que comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim etapas do processo da negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Chega no momento em que digo ok ou não. Quando digo ok, pode ter certeza que vem uma pilha de papel aqui na minha mesa. Vem tudo assinado, rubricado, e em 24 horas está na minha mesa. Em nenhuma hora eu falei sim. É uma questão de semântica. Em nenhuma hora o presidente assinou e falou sim, mas certamente quem senta para negociar todo dia não é o Landim. Tem o Braz, tem o empresário do Gabigol, tem o Spindel, tem um cara do jurídico, tem todo mundo. Ô Pedro, você que tem conhecimento disso, Diga. você acha que o desgaste Gabigol e Braz influencia muito nessa questão de negociação? Muito, muito. Não só do Gabriel com o Braz, mas do Gabriel com uma pá de gente dentro do clube. Mas de que forma, Pedro, assim, pra eu entender? Falta coragem dentro do Flamengo para alguém se desgastar e falar, eu não quero o Gabriel aqui. É um peso político. O Gabriel, por mais que a gente ainda ache que quem regule muita coisa é rede social, é crítica, não é. É a arquibancada. A arquibancada gosta muito do Gabriel. Então, o desgaste do dia a dia também significa um desgaste para alguém virar e falar, olha, a gente não quer o Gabriel, a renovação está travada por isso, a gente não sabe se quer. Falar isso para a arquibancada é um desgaste muito grande. De gente que está preocupada com campanha de vereador, de gente que está preocupada em fazer campanha para fazer sucessor. Então, falta um pouco de coragem. O Gabriel fica no meio desse fogo cruzado. Eu não acho que o Gabriel é um jogador que se coloca acima do clube. E eu acho... não. Então, não acho. Né? Tem jogador que se coloca, o Gabriel não é um cara assim. E eu acho que se a direção do Flamengo não entender a importância dele, porque tem uma coisa que eu acho que é racional. Mas o Gabriel, não sei quanto o Gabriel pediu. Mas o Gabriel pediu que era 5 milhões de reais por mês. Eu posso trazer um jogador melhor que o Gabriel com esse dinheiro? Sim. Perfeito. Eu acho que cada um sabe Ponto quanto o de seu impasse trabalho ali, vale. Vitor, o tempo de contrato. Se o mercado quer ou não quer pagar o quanto o jogador acha que vale, e o clube, quando o dinheiro está disposto a gastar, o quanto pode gastar o jogador. Isso é uma relação profissional, perfeito. Mas questões pessoais, né? Brigou, o Gabigol tem tal postura. Se isso não prejudica o time, se os jogadores gostam do Gabigol, se isso não entra em conta, o dirigente, caso leve isso em consideração, mais do que a importância do Gabigol no time, está se colocando acima do clube dirigente. Então, mas aí você está superestimando a inteligência do dirigente. Os dirigentes muitas vezes se colocam acima do clube. A inteligência não. A vaidade. A vaidade. A vaidade. Porque a inteligência. Porque eu não acho que os dirigentes são bobos. Acho que é um pouco. Acho que é uma questão da vaidade que é um problema humano em várias áreas. Acho que é um pouco de pouca inteligência para gerir futebol também. A vaidade. Mas se tem vaidade, tem, né, Pedro? Mas então, aí voltando, tem sim, porque o Gabriel, ele não é um sujeito de fácil trato, e não é que ele seja mal educado, não, mas tudo que envolve o Gabriel mexe com muitas peças dentro do Flamengo. É a peça da arquibancada, é a peça da política, é a peça de como o seu eleitor vai se movimentar diante de um movimento seu que pode ser antipopular. O Gabriel é algo muito popular. O Gabriel é a cara do Flamengo vencedor. Você pode você pode questionar se ele está punido, se ele não quis fazer o exame como tinha que ser feito, se ele é reserva, se ele só funcionou com o técnico X, se ele não funciona com o técnico Y. O Gabriel é a cara de um Flamengo vencedor. Ele é o cara que virou o jogo em 2019, ele é o cara que faz o gol da Libertadores de 2022, ele é o mais carismático, ele é o cara que vai parar para a criançada e vai fazer o braço. Não, isso mais. Sem dúvida Isso tem um peso na renovação e ele sabe disso. Então fica aquela coisa, eu não quero renovar com o Gabriel, mas eu não posso me dispor com a torcida, agora o papo é outro. Não, e agora a diretoria do Flamengo está tendo uma posição confortável. A questão é se é bom ou não para o Flamengo renovar. Mas agora eles vão ter que decidir, claro. Só na mesa, mas não é só isso. Mas agora eles vão ter que decidir, porque acabou o negócio, tem um efeito suspensivo, ele vai jogar. Não acabou tanto. Tem um recurso. Tecnicamente, quando você bota na mesa para sentar, qual é a sua barganha e qual a barganha do clube? Pedro, mas ainda tem um recurso a ser julgado. É que antigamente o cara ia com a pastinha lá, o representante do Gabigol, volta. Talvez antigamente ele pedisse 5, agora ele tem que pedir
de 2+1, 2+1 Flamengo O Bubu topa. tá mordendo o lábio, ele tá louco pra Mas, falar. que atenção, você que tá em casa, o Bubu sabe no Gabigol vai pegada- jogar. A partir do ano que vem, Zagueirão. o Gabigol estará onde? E, Bubu, você aceitaria o Gabigol jogando nos grandes clubes do Brasil? Aí eu ia falar São Paulo, porque veio São Paulo na minha cabeça. Você acha que cabe o Gabigol nos outros gigantes do Brasil, assim como é o Flamengo? Acho que já acabou ontem. Bom, eu vou começar pelo fim, né? Nossa senhora, você sabe muito. Vocês não falaram de um time tão importante, que inclusive é tão importante na história do Gabigol. O Neymar já falou que o ano que vem o Santos volta pra Série A e o Neymar pode jogar no Santos ano que vem. Então você imagina Neymar e Gabigol no Santos, dos dois meninos No ano da que Vila, vem? no ano que vem na Série A o Santos. Então, por exemplo, é uma Sempre a possibilidade. questão financeira Porque só, né? o Palmeiras já Ah, tem. não é uma possibilidade, né, Bubu? mas deixa ele falar. Tal, mas Deixa o ele Santos, falar. O Gabigol, ainda como ídolo, mega ídolo do Flamengo, uma certa vez ele foi lá nas férias mesmo, pisou na Vila Sim, Belmiro eu lá lembro. e fez uma imagem, aqui é minha casa, que legal voltar pra cá, com amor, assim. Então, Mas o Gabigol também já no Flamengo, foi jogar lá na pandemia e foi xingado, todo mundo tava no camarote. mas, assim, mas eu tô apresentando também essa não é possibilidade. isso tudo. Só que agora é o seguinte, eu não vou me colocar aqui como advogado do Gabigol, que eu já fui advogado do Sampaoli, Já, advogado do tanta Hendrick, eu já assumi aqui, né, casos de vários Você gosta caras de em causas momentos fáceis. difíceis. Doutor Bubu. Porque eu sou advogado das causas difíceis, quando a coisa tá complicada. Ele é advogado do Hendrick, Eu difícil até pra caramba. repostei, né, o defender vídeo Hendrick. bonito do Gabigol. Advogado Meio do Rames que, também. ele fez um vídeo agora, parecia que ele tava assim, no fundo do poço, na escuridão, nas trevas, na penumbra, entendeu? E ele tá saindo pra luz, Uau, tá renascendo. Fênix. E ele vem correndo, ele vem trotando, ele E aí, vai, como ele é vai que se faz? colocando em forma. Cara, é muito bonito o vídeo. Quem não veio acompanhar, tal, a Você trajetória e tal. conseguiria fazer assim, Bubu? Ficar embaixo Não, da ele mesa, tá assim, sair como é que olha pra e ele tal, quer apagar a luz Olha aqui lá do na estúdio. câmera, na câmera, como é que Ele ele quer faz? apagar a luz, Como é que e aí ele ele saiu? tá lá, aí ele começa a levantar. programa não é sério, aí não, começa a gente. aparecer uma luz, assim, aí ele começa a correr, aí ele vai ganhando em forma, vai pegando, sendo o manto rubro-negro Manto nele rubro-negro. e tal. E aí a galera já começa a acompanhar a corrida dele, e ele, sabe, saiu ali, o fundo do poço do Gabigol já passou. Já Então, passou. E agora, pra onde ele Então, vai? assim, eu não vou ser o advogado dele, mas eu vou ser o empresário e o coach. Então, que hoje onde? tá na moda. Coach? hoje. Coach? Ah, Né? O Você Pedro Ivo, você é um bom coach, eu acho. o Pedro Ivo ele ai, vende ai. muito coach. Vai, Pablo Marçal, onde ele vai Cara, jogar? Vai. não, não Pedrinho pergunte minha opinião sobre Não coach. negocia contrato com ninguém. Ele espera terminar esse final do contrato com o Flamengo. Ele tem questões jurídicas ainda, que é uma batalha pessoal muito importante para ele. Ele tem, eu não vou dizer uma dívida de gratidão com o Flamengo, que eles têm uma relação, embora de amor, profissional também. O Flamengo, de certa forma, deu a mão para ele, continua com ele no caso tal. Então, resolve essa parada. Se ele for sair do Flamengo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, ele tem que sair bonito, ídolo, entendeu? De bem com a torcida. Tem um jogo lá, o último, ele vai lá assim, Mas sabe? se ele jogar Então- no Palmeiras, a torcida vai ficar Não, com... não, mas então ele, é só o seguinte, não negocia Coisa, com ninguém, jogar nem no Palmeiras. Palmeiras. Você tá preocupado? Essa Você quer que ele fixação do jogue no Gabigol Palmeiras? cara, Quem? esquece Não. isso. Não, Ele você não quer fosse que- empresário do você- Gabigol, você não você- negociaria você- com ninguém. Exatamente, Gabigol eu sou jogaria no empresário do Palmeiras, Gabigol. no seu time? Eu não negocio com ninguém até o contrato dele acabar. O E se ele último for dia- suspenso no Não, final do ano? Então, e também por isso. Por respeito ao Flamengo, ele tem que sair bem do Flamengo. Se ele vai sair um dia do Flamengo, ele tem que sair bonito. Tá Tem bom. que sair bem. Mas não tem como sair bem E pro ele- Palmeiras ou pro e Corinthians. Mas ele vai acima de jogar tudo, agora onde? tem uma questão importante, jurídica, pessoa pra resolver. Então, o Flamengo está no Super Mundial o ano que vem já. Mesmo que o Flamengo não vença essa Libertadores. Então, por exemplo, é mais eu um tô atrativo. tentando Quem entender. sabe, se é que tem que ser a last dance dele no Flamengo, imagina quê? que legal. Ao quê? Last dance, como diz o. Cara, até agora o ele não Viner, que é fã respondeu do o que eu Michael perguntei pra ele. Jordan. Vai. Como eu também. Mas sou mais fã do Curry, por exemplo, o McLaren vai ser melhor. Então é o seguinte, o Gabigol, por exemplo, se tem que fazer a dança do cisne, então o Super Mundial 2025 seria muito legal que ele pudesse jogar. Então você quer que ele e fique no Flamengo? A informação que o Pedro trouxe, abril de 2025, em tese, terminaria Steph a Curry punição, joga A certo? punição imposta era até abril de nesse- 25. E aí logo depois Só que já essa tem o punição, Super Mundial. essa punição ela tá suspensa Pensa. até que se julgue o recurso no caso. Não é que ela acabou. É Então, que houve um tá recurso, lá. ela tá suspensa. Mas Mas então eu assim, po- vai. Suspendeu e suspendeu a punição Deixa ele depois. terminar. então que aí não tá eu acho conseguindo. assim, seria Borrifando. por exemplo, um grande momento de despedida. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar essa Libertadores e aí tem uma coisa até positiva. Eu não sei se o Tite vai estar empregado até o fim do ano. Ah, pronto, agora é despedido. entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu perguntei uma coisa, ele não fala e põe a outra. O F90 É tá, impressionante, o F90 tá cara. tentando botar o Gabigol no Palmeiras e demitindo o Tite. Não, não tá. Aí, não. não. Não,
Aí eu vou falar aqui. Rapaz que tá demitido. Então, por exemplo, o tempo, às vezes as coisas mudam. Até outro dia o William Tavares era o apresentador desse programa. Bem, mas você não responde. Aí não foi demitido, mas houve uma substituição no comando do programa. Hoje é do Menezes. Onde ele vai, entendeu? onde você Então é o quer, seguinte, onde você vê o Gabigol jogando. Cara, faz o trabalho dele, ele tem contrato ainda com o Flamengo, ele tá tentando resolver a questão dele. Então continua com o Flamengo, essa ligação de amor, essa ligação emocional e vai. Você não sabe o dia de amanhã. De repente o Tite ele manda pra Libertadores é demitido. E aí a situação pra ele melhora. Chega um outro técnico e coloca ele como titular. Bubu, mas entendeu? assim, ó. E aí assim como a situação na hora da barganha é uma. pra você- Hoje o Gabigol tá suspenso, tá com efeito suspensivo. entendi, Mas mas pode tá- chegar lá mas ser um posso outro técnico e falar assim, Só uma cara, eu coisa. preciso do Gabigol. Eu vou A seleção Mas, brasileira ó, perde, Vini. Rinaldo perde o cargo, Dorival ele sai, não, Tite pô, vem, cara. Dorival vem Flamengo, é isso. O São Paulo se preparou, o São Paulo. chega. E o Dorival saiu no Mas tem- começo, mas mudou tem uma- tudo. Mas tem uma situação que eu Fala, acho Zé. assim, O futebol brasileiro é quando o loucura. Bubu fala, né? Quando o Bubu fala assim, não, tem que sair por cima, tem que Sim, sair bonito, claro. pelo ídolo e tal. Tem uma situação, tem a última frase aí que teve aí no GC sobre assim, eu não assinei porque não chegou e eu não assinei nada. Teria que assinar. Foi isso, mais ou menos. Foi, né, que tava foi. ali, né? Isso daí já gera uma indisposição. Porque como presidente, eu já falei, você tem que saber o que você vai falar. Você não pode... Ali a questão da vaidade, como o Birner falou, é bater no peito e falar assim, não, ele pediu, mas eu não dei. Ele pediu, mas eu não vou assinar. A impressão que Meio dá... que jogando a a impressão pressão, que... né? É, porque os torcedores vão pensar dessa forma. O próprio Gabigol se olhava, pô, mas estavam falando, você lembra? Não sei se... por favor, Pedro, você que tem mais informações e conhece mais gente lá. Quando houve o impasse do Corinthians, que o Corinthians falou, não, Gabigol vem e tal. O Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, falou assim, ó, espero que nós possamos acertar tudo aquilo que nós já acordamos com o Flamengo, Mas não é o que foi? eu falo, não é que ele Entendeu? estava assinado, ele tinha um acordo verbal com parte Já da tava diretoria. Parece que o Landim tá E o jogando Landim, pressão. E o Landim mas tá é uma falando- questão Então, semântica. ó lá, Landim em hora- tinha acerto, ele em falou, hora- eu não assinei. Em hora nenhuma eu falei sim. Então o que acontece? Um tá jogando pro outro, mas só que isso já gera um desgaste. Se eu sou o Gabigol, eu falo, você não assinou, então tá bom, então eu vou segurar. Vamos segurar. Vamos ver o que acontece que chega pra mim. Vamos ver porque as propostas deverão chegar, porque o Gabigol é bom jogador, o Gabigol tem uma história e eu acho que, eu já falei aqui, ele pode jogar em qualquer equipe do futebol brasileiro. Pode. Vai esperar, senta, nesse momento vamos sentar, vamos começar. E aí, dependendo do que acontecer durante o ano, porque assim, se o Flamengo conquistar títulos, dessa forma que vem jogando com o Pedro, sem a utilização do Gabigol, provavelmente o Gabigol deve ser... Não vou dizer esquecido, mas deve ser tratado Colocado de uma ali na outra galeria. forma. Ah, nem sem jogar o Gabriel esqueceu. Não, tô falando por parte dessa diretoria, não tô falando por parte da torcida. Tô falando que quando você ganha, você tem argumentos para chegar e falar assim, olha, ele não estava jogando, o time foi bem e tal. Eu tô E falando dos essa argumentos... situação, ela precisa ser resolvida até o meio do ano. Eu tô falando Isso, dos porque ele pode argumentos, assinar pré-contrato. dos argumentos da Bom, diretoria. Não sei que o empresário seja o Bubu, Sim. senão... Agora, Não vai assinar pré-contrato. Agora, Eu, se como não coach, ganha, já avisei pra ele vai me ouvir. Ele não vai fazer enlouqueceu. pré-contrato. Agora, se não ganha nada... Ah, vai lembrar dele. vai dar um problema. Ó, gente, nós temos que ir pro intervalo depois desse efeito borboleta do Bubu que tá falando, não vai cair, olha. na volta? Vem aqui. E ele não respondeu. Você gostaria Ele de não no respondeu. time aí, uma palestra? Não, olha, eu acho que o Gabigol Gostaria ou não? jogaria no Palmeiras. O Lugar Gabigol de quem? tem a cara do Corinthians, ele iria pro lugar do Ender. Todo mundo tem a cara do Corinthians, impressionante. O Gabigol tem a cara do Corinthians e o Santos seria uma casa excelente. Como é que é a cara do pra ele, Corinthians? Excedendo e acolhendo. Como é a cara do Corinthians? Pronto, respondi que você ficou 30 minutos aqui. Você não respondeu pra mim qual que é a cara do Corinthians. O Gabigol tem a cara do Corinthians. Clichê midiático. Gabriel é a Tem a cara cara do do Flamengo, a cara do Gabriel é a cara Santos. do- onde ele- Aguerrido, cara forte. É isso. O Flamengo não é assim? Não, no Palmeiras, por isso que eu citei do Ender. O Palmeiras tentou, uma época o Pedro, pode ir lá buscar isso que eu falei, calma. Foi aquela situação, Entendeu? faz o cheque. Entendeu? Dá o Não preço, é tem. isso? Dá o preço que eu vou fazer o isso, cheque, cara. foi isso? Hã? Foi isso, aquela situação? Aquelas... Não, isso aí, ó. E seu Vene Casagrande, boa tarde pra você de casa, pra quem tá por aí. Participa com a gente no nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo. Ah, eu não gosto de Twitter, Fernanda, nem eu também não gosto não. Vai lá no Instagram, @SBT Rio Oficial, você também pode participar. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Boa Vem tarde, explicar boa mais tarde. sobre isso. Eu acho que
O Flamengo precisava de um fato novo como esse, Gabigol voltando para um momento tão delicado que vive o Flamengo, Vene Casagrande. Boa tarde. Não é apenas um fato novo, é o retorno do maior ídolo dessa atual geração, do Gabigol, que na minha opinião é o jogador que está fazendo muita falta ao Flamengo. Vamos pegar o jogo contra o Palmeiras, que o Pedro precisou ser poupado, segundo o Tite. O artigo, a ciência, dizia que o Pedro deveria ser poupado naquele momento. E aí, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, com todo o respeito, mas a discrepância técnica é muito grande. Se o Gabigol tivesse disponível, acredito eu que o Gabigol seria o titular naquele momento. E sim, é um jogador que estava fazendo muita falta. E como disse aí a Alce no VT, a gente trouxe essa informação logo pela manhã, uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Não só para a torcida do Flamengo, mas também para o técnico Tite, que volta a ter à disposição o camisa 10 rubro-negro, que embora seja considerado reserva, mas repito, é um jogador extremamente importante, decisivo, e para esse momento que o Flamengo vive, conturbado, inclusive é a primeira pressão que o Tite está enfrentando no Flamengo nesses 8 meses que ele tem de rubro-negro carioca, e agora com o retorno do Gabigol, é isso, é um baita reforço caseiro, espero que ele seja relacionado já para essa quarta-feira. E que surpresa para o torcedor, né, Lucas Pedrosa? Porque a expectativa não era alta, o fato disso acontecer, a gente sabia que poderia... A chance de não acontecer, na verdade, era maior do que acontecer. Esse efeito suspensivo. Vocês consultaram advogados e trouxeram essas informações aqui durante esse momento do Gabigol. E aí, 2 meses depois, 2 meses está o Gabigol parado, o Gabigol consegue voltar a jogar futebol, Lucas Pedrosa. Não, exatamente. Uma grande notícia aí para o Flamengo, principalmente porque, se tratando de Gabigol, é um cara que consegue elevar a autoestima, consegue mudar o ambiente, consegue trazer o espírito de Flamengo novamente ao campo, e um momento delicado da equipe do Flamengo por uma situação complicada ainda na Libertadores, por mais que eu acho que vá classificar mais 4 pontos para uma equipe que tem um investimento que tenha muito pouco. O Tite pressionado também depois de perder um clássico para o Botafogo. E repito, é um cara que muda a autoestima, que muitas vezes dá palavras de incentivo à torcida, que traz novamente esse clima de Flamengo. Então a gente não pode exigir do Gabigol que ele esteja 100%, até porque ele ficou treinando separado muito tempo. Então você precisa ter tempo, paciência e ritmo de jogo para esse atleta, mas sem dúvida alguma, ter Gabigol e o Flamengo é uma combinação perfeita. Vene Casagrande, agora vamos aqui raciocinar juntos. O Gabigol não joga desde o dia 25 de fevereiro, ou seja, 2 meses parado. Olhando a parte física do jogador, você já, se fosse você, o Tite, já usaria esse jogador agora contra o Amazonas pela Copa do Brasil? Ou você acha cedo? Fernandinho, lembrando que ele não estava podendo frequentar nem o centro de treinamento do Flamengo. Ele estava treinando no condomínio dele. Claro que o preparador físico do Flamengo, o Fábio, dava até um auxílio, iria até o local, passava treinamento para ele. Isso dentro da lei podia, tá? Não era nenhum problema para o Flamengo. Ele só não podia frequentar o CT do Flamengo. E aí ele treinava a parte, como o Pedrosa acabou de mencionar. Te respondendo, Fernandinho Maia, vamos lá. O que faz o torcedor do Flamengo ir a um jogo 9h30 da noite, numa quarta-feira, primeiro jogo de ida contra o Amazonas, que é um rival, assim, teoricamente muito fraco, que ninguém vai esperar um grande show do Flamengo, inclusive alguns desfalques importantes, como Arrascaeta e Pulgar. Qual seria esse fato novo que você acabou de mencionar? Nada melhor do que o Gabigol ser relacionado. Se o Gabigol for relacionado, eu tenho certeza que o público será muito maior do que se ele não for relacionado. Estamos falando de um jogador que está 2 meses sem poder frequentar as instalações do Flamengo, sem poder ter contato com os atletas do Flamengo dentro do CT. Imagina a ansiedade desse atleta. Eu não vejo motivos para o Tite não levar o Gabigol, mesmo que ele não entre em campo, mas deixa o Gabigol voltar a sentir essa atmosfera que é um jogo, inclusive no Maracanã, a torcida gritar o nome dele. O Gabigol voltou, tenho certeza que vai ter isso no Maracanã. Então eu não vejo motivos para o Tite não levar. Se ele não levar, com todo respeito, aí a gente tem que fazer um questionamento ao Tite. Por que não levar? Deixa o Gabigol no banco de reserva, nem que ele entre ali faltando 10 minutos, 5 minutos, deixa o jogador voltar a sentir essa atmosfera novamente. Eu acho que o Tite não tem, se for permitido, e vai ser, obviamente, eu acho que... Não, então, já é permitido, tanto é que ele vai treinar hoje normalmente. Então ele já pode levar, né? E eu acho que o Vene traz um recorte muito importante e interessante, porque a gente sabe que hoje o futebol tem muita tecnologia. Eu não sei se eu posso falar essa frase aqui, mas aquele negócio não sai no scout. Né? Então você vê o scout de um jogador quando você vai comprar, quando você vai relacionar e tudo mais, mas tem umas coisas que não entram ali. E aí só o ser humano consegue ter uma percepção.
O Gabigol pode estar fisicamente muito aquém do que se esperava para um camisa 9 chegando agora nesse momento do Flamengo. Mas esse ponto, esse traço que traz o Vene sobre o Gabigol e a presença dele no banco, pelo menos, é importante demais, Lucas Pedrosa. Vai muito além da ciência, do que se olha dentro da questão física do jogador. É muito mais do que isso, né? Não, e é um momento importante para o Flamengo tirar essa pressão. É o jogo perfeito para o Flamengo tirar essa pressão, é o jogo perfeito para você voltar com o Gabigol. Você volta com o Gabigol, por exemplo, jogando numa Arena MRV contra o Galo, é mais complicado. Então você tem a oportunidade de fazer ele ganhar ritmo de jogo, voltar a treinar com os companheiros, que por mais que você treine separado, você não tem o físico, você não tem o tático, você não tem o técnico ali de estar também entrosado com os seus atletas, mas quem sabe nunca esquece e o Gabigol sabe demais, então eu levaria com certeza o Gabigol. Aí só um instantinho, tá, Vene? Aí tu vê o negócio, né? Os caras estavam ferrados, negócio de ciência. A Fernanda não, aí calma. do nada nasce um Gabigol. Do nada, calma. Eles têm um fato novo. O fato Não novo é, deles é estão assim. tremendo, né? assim, Só um calma. instantinho. Eu, no lugar de vocês, também tremendo. Começou. Nem parece que há 2-3 meses a gente estava aqui discutindo sobre o desempenho do Gabigol. O Se Gabigol vai renovar. Vai renovar, não vai renovar. Nem Não. parece. Eu sou a favor de renovar. Não pelo tempo de contrato que Entendi. iria renovar por mais 5 anos, Entendi. nem pelos Agora ele valores já apresentados. Já virou Inclusive, quem? entrando no assunto, o Gabigol precisa entender que nesse momento ele está em baixa. Então, eu acho que ele não pode pedir o que ele pediu anteriormente. É aceitar o que o Flamengo tem a oferecer ou faz ali uma contraproposta, não nos níveis que ele havia pedido anteriormente. E mandar um recado pro Landim, tá? O Zico não passa e o Gabigol nunca vai passar também na história do Flamengo, tá? Ninguém São vai. dois jogadores eternos. Parabéns. E pra quem não sabe, o Landim participou de um podcast em que ele disse que o tempo vai passando, né? E com o tempo o Zico vai acabar passando também junto com o tempo. Quem O vai Gabigol passar é se- ele. O Zico nunca. É, isso é verdade. Como o Pelé nunca vai passar, não e faz essas sentido coisas. isso, Como né? o Ronaldo Fenômeno nunca vai passar, como o Ronaldo Gaúcho nunca vai passar, como o Romário nunca vai passar. Olha A aí. gravata nunca vai ser mais importante que a chuteira, Fernanda. Como o Gabigol retorna ao Flamengo de Tite? Vota lá, a gente tá com essa enquete. Titular absoluto, a primeira opção será o 12º jogador. A segunda opção, fica no banco. A terceira opção, por hora, ganhando o fica no banco. Fernando, eu Vene posso explicar só Casagrande. uma situação que eu acabei não mencionando isso, porque muita gente não está levando isso em consideração. Pessoal, isso é um efeito suspensivo. Ele está liberado para jogar e treinar até o próximo julgamento. Não é para sempre, não é acabou a suspensão do Gabigol. Não, é até o próximo julgamento no CAS. E aí a gente vai saber se ele vai continuar E quando punido. é esse julgamento? Não tem data prevista. Pode demorar. Mas até lá o Gabigol está liberado para treinar e jogar. E aí quando tiver o julgamento novamente, se a suspensão for mantida, e aí ele vai ter que cumprir, não tem jeito. Já já, Lucas Pedrosa vai trazer o que está acontecendo dentro da panela de pressão Cruz Maltina. Essa que é- já explodiu, E- né? Mais a pressão, panela já né? explodiu. Tá cheio de tempero, né? Nossa, muito tempero. a gente já vai Um contar. pouco de competência, um outro de amadorismo, os ingredientes do Vascão. Agosto. Agosto. Já já o Só Lucas fenômeno. Pedrosa fala sobre isso. Ó, o time que vai a campo na estreia pela Copa do Brasil contra o Amazonas, ainda com muitos desfalques. Você falou, né, Vene? Deve ter o Gabigol relacionado, né? Deve ter ainda. O Flamengo, ele publica a lista de relacionados? Não publica em nenhum também, né? momento. Mas assim, vai treinar hoje, normalmente, eu acredito eu que seja relacionado. Agora, o ponto negativo é que não vai ter a Arrascaeta. Aí o Flamengo ontem divulgou que ele teve uma pequena lesão muscular e o Pulgar com uma entorse no tornozelo esquerdo. O caso do Pulgar é que preocupa mais, porque ele pode ficar até 3 semanas longe dos gramados. E aí você não ter o Pulgar, um dos principais jogadores no time titular, preocupa demais. Já a Arrascaeta, uma pequena lesão, ele está sendo preparado para pegar o Palestino pela Libertadores na semana que vem. Talvez, o Pedrosa, os dois jogadores mais importantes, você consegue fazer essa leitura também? A gente sempre trouxe aqui no ano passado como o Pulgar, ele se transformou num cara importantíssimo no que o Flamengo faz com ele e sem ele em campo, né? E o Arrascaeta e sempre foi esse cara. O retrato disso foi o segundo tempo contra o Botafogo. Quando que o Botafogo conseguiu ter um pouco de domínio na partida? Quando o Pulgar saiu do jogo.
O Botafogo já foi com uma estratégia de dar a bola para o Flamengo, mas quando o Pulgar sai de campo, o Botafogo consegue dominar o meio campo, consegue fazer as transições. Então o Pulgar é um jogador hoje praticamente insubstituível, por mais que você tenha o Igor Jesus, que é um bom jogador, o Pulgar é um atleta de seleção chilena, é um atleta de alto nível e que muda esse meio campo do Flamengo. O Arrascaeta não preciso nem falar, é um gênio aí do nosso futebol, mas que tem um tempo também que está deixando a desejar. Eu não vejo o Arrascaeta sendo aquele cara que a gente já viu em outras oportunidades. Eu acho que o nível de futebol dele pode ser muito maior do que ele vem apresentando. Não sei o motivo disso, mas não vejo tanta associação, por exemplo, de Arrascaeta com o De La Cruz. De La Cruz jogando muita temporada, mas eles ainda não conseguiram ter esse entrosamento, como, por exemplo, a gente já viu muitas vezes o Arrascaeta com Everton Ribeiro, entre outros meias que passaram pelo Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta, para o torcedor do Flamengo, aquele Arrascaeta, até mesmo pela idade, porque eu acredito que ele tem muito futebol pela frente ainda, tá deixando a desejar nessa temporada. E agora, o Vini Casagrande, já com essas... a gente já trouxe o que fica fora contra o Amazonas, mas a gente vai começar a voltar a esse assunto da briga ali entre o Pedro e o Gabigol. E eu, não sei vocês, mas poucos jogadores vocês... Eu faço uma leitura de que quando o negócio não tá bem, ele melhora, ele consegue competir quando a situação tá pior para ele, quando tem uma torcida em cima dele, geralmente adversário, que esse cara é o Gabigol. O nível de competitividade dele aumenta muito quando as coisas estão desafiadoras para ele. E agora talvez seja a fase mais desafiadora da carreira do Gabigol, você não acha? Acho, tanto é que eu falava isso antes mesmo dessa suspensão, que eu acho que o Gabigol estava vivendo um momento mais difícil com a camisa do Flamengo. E vai continuar vivendo, porque eu não vejo o Gabigol sendo titular hoje, vou ser bem franco. Comemore muito o retorno dele, porque eu acho que é uma baita opção no banco de reservas do Flamengo, mas a gente está falando de um Gabigol que não joga bem há muito tempo. Há muito tempo que a gente não fala, nossa, o Gabigol está voando dentro de campo. E agora, querendo ou não, ele está 2 meses sem poder treinar com os demais companheiros, sem entrar em campo. Então eu tenho certeza que o ritmo de jogo dele está muito abaixo. É para comemorar o retorno dele, estamos falando de um ídolo, um cara super decisivo, um cara importante, que chama a responsabilidade. Mas para ser titular, acho que está bem longe disso ainda. Pedrosa, o que aconteceu nessa questão do doping do Gabigol vai atrapalhar nessa renovação dele? Eu acho que... Porque já era um assunto quente. Eu já falei aqui que pra mim... Apertaram a mão... Combinaram, não assinaram, depois não foi por aí e ficou um clima meio Eu acho estranho. Que pra mim, desde o ano passado existe um processo de fritura em relação ao Gabigol no Flamengo, né? Eu já falei isso milhares de vezes, de dentro pra fora e de fora pra dentro, com vários agentes aí atuando. Cito sempre aqui a matéria da discussão do Tite com o Gabigol, que pra mim é um completo absurdo aquilo vazar dentro de um vestiário da forma que foi, porque é uma conversa de futebol. Quem já viveu em algum momento ou já conversou com alguém que viveu dentro de vestiário sabe o que acontece normalmente. E repito, vou falar novamente aqui, o presidente Rodolfo Landim a todo momento ele mostra como se o Gabigol fosse um jogador qualquer, e o Gabigol não é um jogador qualquer. O Gabigol não pode ser tratado como o Zezinho das Couves. O Gabigol, é o cara que deu 2 Libertadores pro Flamengo, ele querendo ou não. Então o tratamento tem que ser diferente. Agora, o Gabigol precisa desempenhar em campo para poder conquistar essa renovação? Sem dúvida alguma. É um momento muito delicado, que eu acredito que ele também tenha colocado a cabeça no lugar, tenha pensado bastante nesse tempo que ele ficou longe e pensado também em se motivar, em voltar. Inclusive o vídeo ficou muito legal que ele postou hoje. Sim, verdade. Da volta, porque tá muito claro, o Gabigol ama o Flamengo ama o Gabigol. As pessoas não podem confundir muitas vezes as opiniões pessoais com o que representa o Gabigol para o Flamengo. E o Gabigol é o Flamengo em sua personificação, digamos assim. Então, para mim, vai atrapalhar? Talvez não. Eu acho que o Gabigol tem que mostrar dentro de campo que ele merece essa renovação, mesmo, na minha opinião, tendo feito uma coisa amadora ao apertar a mão dele, acertar a renovação e depois se fazer desentendido. Mas essa novela aí vai continuar durante muito tempo. Por quê? Porque como que o Flamengo vai acertar a renovação de contrato do Gabigol sem saber do resultado do novo julgamento dele? Não faz o menor sentido isso. Eu acho que nem o Gabigol quer resolver essa situação antes do julgamento. Porque se ele for punido, se a punição for mantida, e aí não tem jeito, como é que você vai renovar com um jogador punido? Não faz sentido isso. É aguardar o julgamento e depois resolver essa situação. Eu acho que essa novela ainda vai ter muitos capítulos. Só tem mais alguns meses de punição, né? Porque teoricamente seria mais um ano, desde fevereiro. Então acaba em fevereiro do ano que vem. Se esse julgamento se arrastar, o Gabigol vai ficar jogando de efeito suspensivo. Se ele ficar aí mais 2, 3 meses fora, você pode conversar sobre renovação. E o Flamengo se prepara para uma maratona
de jogos nos próximos dias, e o primeiro confronto será contra o Amazonas, né? Na primeiro jogo da Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Amazonas e esse jogo vale muito, né? O Flamengo precisa vencer para afastar a crise, né, que está sendo plantada por conta de algumas coisas que vem acontecendo na equipe rubro-negra, principalmente fora, tanto dentro de campo, claro. O Flamengo vem aí de alguns resultados ruins, 3 jogos sem vencer, né, o empate contra o Palmeiras, derrotas para Bolívar e Botafogo, e fora de campo também algumas crises, algumas coisas vêm acontecendo, né? Uma pressão muito grande sobre o técnico Tite, pois o Flamengo não vem desempenhando um bom futebol, né? Com isso, o Flamengo tem essa maratona, né? E vê como importante vencer e convencer, não só vencer, mas também convencer contra o Amazonas, né? O Flamengo que fará sua estreia aí na Copa do Brasil contra a equipe do Amazonas, primeira partida, né? Então o Flamengo precisará vencer essa partida e conta com um reforço, né? A gente ainda não sabe se terá condições de jogo, muito provavelmente não, né? Mas só para a segunda partida, né? Na próxima semana. Mas o Flamengo conta com uma boa notícia, que é a volta do atacante Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, que está apto, né? Está apto, conseguiu um efeito suspensivo e foi liberado para voltar a jogar futebol, pelo menos por enquanto, né? E com isso a torcida do Flamengo comemora, pois Pedro, quando estava sendo poupado, foi poupado nos últimos 2 jogos contra Palmeiras e Bolívar e atuou contra o Botafogo. Então, o Botafogo, o Flamengo que perdeu, né, para o Botafogo, placar de 2-0, inclusive um gol, né, contra o Botafogo, o gol que o Flamengo levou contra o Botafogo, né, foi um gol muito polêmico, e com isso, né, o Flamengo vem nesta má fase, né, reclamando da arbitragem. Já tinha reclamado da arbitragem no jogo contra o Bolívar, né, e agora também contra o Botafogo em 2 lances, né. Então o Flamengo espera aí tirar essa má fase, tirar essa sequência ruim, né, sem vitórias, e também convencer, jogar bola e convencer os seus torcedores. E aí, vocês gostaram aí da volta do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, aí voltando a vestir a camisa do Flamengo? Se você gostou, deixa aí o seu comentário abaixo do vídeo.